A paz do Senhor, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Eduarda e a gente está aqui para continuar a nossa leitura da Bíblia 365 dias, galera. Gente, a gente está no dia 25 de janeiro já e a gente já vai começar lendo. Lembrando, a gente sempre está lendo 4 livros e hoje, gente, a gente vai começar Êxodo, como eu falei ontem. Então, hoje a gente vai ler Gênesis a Êxodo. Vamos ler Mateus, Salmos e Provérbios. Hoje mais ou menos 5 livros. Só que como Gênesis, a gente já tá no capítulo 50, a gente vai pro Êxodo. Então vai ser Gênesis pro Êxodo, Mateus, Salmos e Provérbios. Vamos lá, galera. Gênesis 50, versículo 1 a Êxodo 2, versículo 10. Galera, lembrando, a gente tá com, pra grifar, a gente tem régua e caneta. Para os artigos que mais chamam a atenção de vocês. Como nos dias anteriores eu já grifei algumas partes e mostrei pra vocês, eu vou grifar o que eu achar mais importante. Vamos lá. Gênesis 50, capítulo 1. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida, deu ordens aos médicos que o sirvam para que embalsamassem o corpo de seu pai e Jacó. Foi embalsamado. O processo de embalsamagem levou os 40 dias habituais. Os egípcios lamentaram sua morte durante 70 dias. Quando terminou o período de luto, José procurou os conselheiros do faraó e lhes disse: Por gentileza, peço que falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai me fez prestar um juramento. Disse: Morrerei em breve. Leve meu corpo de volta para a terra de Canaã e coloque-me na sepultura que preparei para mim. Portanto, peço que me deixe ir sepultar meu pai, depois voltarei sem demora. O faraó atendeu o pedido de José e disse: Vai, sepulte seu pai como ele o fez prometer. Então José partiu para sepultar seu pai. Foi acompanhado de todos os oficiais do faraó, todos os membros mais importantes da casa do faraó e todos os oficiais de alto escalão do Egito. José também levou consigo toda a sua família, seus irmãos e família deles. As crianças pequenas, os rebanhos e o gado, porém deixaram na terra de Gósen. Muitas carruagens e seus condutores acompanharam José, formando um grande cortejo. Quando chegaram à ilha de Atad, perto do rio Jordão, realizaram uma grande cerimônia fúnebre, com um período de 7 dias de luto pelo pai de José. Os cananeus que moravam na região os viram chorar na ilha de Atad e mudaram o nome do lugar, que fica próximo ao Jordão, para Harim, pois disseram: Este é um lugar de lamento profundo para estes egípcios. Assim, os filhos de Jacó fizeram o que ele lhes havia ordenado. Levaram seu corpo para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Mamre. Essa é a caverna que Abraão havia comprado de Efron, o hitita, como sepultura permanente. Depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos que haviam acompanhado. Uma vez que seu pai estava morto, porém, os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: Agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Por isso enviaram a seguinte mensagem a José: Antes de eu morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos: Por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso, nós, servos de Deus de seu pai, suplicamos que você perdoe nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles.
José, porém, respondeu: Não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. José, seus irmãos e suas famílias continuaram a viver no Egito. José viveu 110 anos. Chegou a ver 3 gerações de descendentes de seu filho Efraim e o nascimento dos filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais ele tomou para si como se fossem seus. José disse a seus irmãos: Em breve morrerei, mas certamente Deus os ajudará e os tirará dessa terra. Ele os levará de volta para a terra que prometeu solenemente dar a Abraão, Isaque e Jacó. Então José fez os filhos de Israel prestarem o juramento e disse: Quando Deus vier ajudá-los e conduzi-los de volta, levem meus ossos com vocês. José morreu com 110 anos. Os egípcios o embalsamaram e o colocaram em um caixão no Egito. Estes são os nomes dos filhos de Israel, que se mudaram para o Egito com Jacó, cada um com sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Ao todo desceram ao Egito 70 descendentes de Jacó, incluindo José, que já estava lá. Com o tempo, José e seus irmãos morreram, e toda aquela geração chegou ao fim. Mas seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos e netos, multiplicaram-se tanto que se fortaleceram e encheram a terra. Por fim, subiu ao poder no Egito um novo rei, que não sabia coisa alguma sobre José. O rei disse ao seu povo: Vejam agora, o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não o fizermos e houver guerra, eles se reunirão a nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão dessa terra. Assim, os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo. Sob a pressão, os israelitas construíram Pitom e Ramassés, 2 cidades que serviam de centros de armazenamento para o faraó. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Por isso, os egípcios os forçavam com crueldade a trabalhar pesado, tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem: as parteiras hebreias, Sifra e Pua, quando ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção durante o parto. Se for um menino, matem o bebê, e se for menina, deixem que viva. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei, assim deixando os meninos viver. Então o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhes perguntou: por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? As mulheres hebreias não são como as egípcias. Responderam as parteiras ao faraó: são mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que não conseguimos chegar ao tempo. Deus foi bondoso com as parteiras e os israelitas continuaram a multiplicar-se e tornaram-se cada vez mais fortes. E porque as parteiras temeram a Deus, ele deu a cada uma delas a sua própria família. Então o faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo: lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viver. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz a um menino. Viu que ele era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito... Pera aí, galera. Cesto feito de juncos, de papiro, e o revestiu com betume e piche.
Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. Armando o bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre juncos, mandou uma sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: A senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: Leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: Eu tirei da água. Gente, a gente acabou de ler Gênesis e a Êxodo. E agora a gente vai ler Mateus 16, 13 ao 17, 9. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: O Senhor é Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei uma igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Então ele advertiu aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era Cristo. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele. Isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse: Afaste de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Então Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apagar a sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com suas ações. Eu lhes digo a verdade: alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, os dois irmãos, Tiago e João, até um monte alto. Enquanto os 3 observavam, a aparência de Jesus foi transformada, de tal modo que seu rosto brilhava como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: Esse é meu filho amado, que me dá grande alegria, ouçam-no. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Então Jesus veio e os tocou. Levantem-se, disse ele. Não tenham medo. E quando levantaram os olhos, viram apenas Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que viram até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Salmos 21, 1 ao 13. Galera, agora a gente acabou de terminar Mateus e a gente vai ler Salmos. Diz assim, ó:
Salmos 21, 1 ao 13. Em tua força, Senhor, ó Rei, se alegra. O rei se alegra, grita de alegria porque lhes dá vitória. Concedeste o desejo de seu coração e não negaste nada do que ele pediu. Tu recebeste com riqueza de bênçãos, puseste em sua cabeça uma coroa de ouro puro. Ele pediu que lhes preservasse a vida, e tu atendeste a seu pedido. Seus dias se estenderam para sempre, tua vitória lhe dá grande honra, e tu cobriste de esplendor e majestade. A ele deste bênçãos eternas, e a alegria de tua presença, pois o rei confia no Senhor. O amor do Altíssimo não permitirá que ele se abale. Tu alcançarás todos os seus inimigos. Tua forte mão direita apanhará todos que te odeiam. Quando te manifestares, tu os lançarás numa fornalha ardente. Em sua ira o Senhor os consumirá. Sim, o fogo os devorará. Eliminarás da face da terra seus filhos. Jamais terão descendentes, embora conspirem contra ti, pois darão meia volta e fugirão, quando virem tuas flechas apontadas para eles. Levanta-te, ó Senhor, em seu poder. Com música e cânticos celebramos sua força. Galera, agora a gente vai ler Provérbios 5, 1 ao 6. Lembrando, a gente acabou de ler Salmos 21, 1 ao 13. Vamos lá. Provérbios. Meu filho, preste atenção à minha sabedoria. Ouça bem meu conselho prudente. Assim você mostrará discernimento, e seus lábios expressarão o que aprendeu. Pois os lábios da mulher imoral são doces como mel, e sua boca é mais suave que azeite. No fim, porém, ela é amarga como veneno, e afiada como uma espada de 2 gumes. Seus pés descem para a morte, seus passos conduzem direto à sepultura. Pois ela não se interessa pelo caminho da vida, não se dá conta de que anda sem rumo por uma trilha tortuosa. Gente, a gente acabou de ler Salmos, a gente acabou de ler Provérbios 5, 1 ao 6. Agora, gente, eu tô dando o tiquinho aqui. Aqui, ó, galera. Dia 25 de janeiro, a gente já começou Já começamos a ler a Bíblia dia 23, eu comecei o canal. Na verdade, o canal não, né? Os vídeos eu comecei a fazer dia 23. E a gente tá prosseguindo. Espero que vocês espero que vocês acompanhem o vídeo amanhã. Vejam o vídeo. E até a próxima, galera. Lembrando, se você pode comprar essa Bíblia pela internet, galera, foi o que eu fiz. E você pode acompanhar comigo todos os versículos que eu lhe falar. Essa daqui é melhor por causa que, bom, você não precisa procurar na Bíblia os versículos, nem os livros. Eles já estão aqui direcionados para você. Então, até a próxima, galera. E até amanhã com mais vídeos, com mais um vídeo da Bíblia 365 dias.